Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te alimente, que Deus te oriente, que Deus cuide de você em cada detalhe. Atos 16, chegamos a esse capítulo maravilhoso do livro de Atos e vamos meditar nele. Amém? Atos 16, leia comigo. Uma aventura maravilhosa nas páginas da Palavra de Deus. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que
sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdades. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou. Deixa eu consertar aqui. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Louvado seja Deus, que texto maravilhoso. É um texto lindo, né, gente? Lindo, maravilhoso. Vamos meditar. De cidade em cidade, de patrimônio em patrimônio, com chuva, com sol, no frio, no calor, no inverno, na primavera, no outono, no verão. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai em frente, ele vai em frente, pregando a palavra da salvação, sem hesitar, sem vacilar. Não importa se tem condição, se está comendo filé ou se está comendo abobrinha. E assim, Paulo chega a Derbe e a Listra. Olha só como essas pessoas tinham uma intimidade tamanha com Deus e com o Espírito Santo, a ponto de tudo que eles faziam era sob a orientação de Deus e debaixo de oração. Tudo. Surpresa, entra alguém que passa a ser conhecido de Paulo e se torna praticamente um filho dele, Timóteo. Paulo está indo com Silas, mas aqueles dois vão ter um aumento na equipe. Quem vai entrar no time? Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, versículo 1, filho de uma judia crente. Ela era judia e crente no Senhor Jesus, mas o pai de Timóteo era grego, não era judeu. Sendo assim, Timóteo não havia sido circuncidado quando criança. E Timóteo, a igreja ali local, o amava muito sua mãe, e ele dava bom testemunho, e ele queria, aquele jovem, aprender com Paulo, tinha sede de saber. E aí quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Se você quiser aprender, ir para essa obra missionária comigo, sofrer pelo nome de Jesus. E Timóteo falou: eu quero. Então a primeira coisa é o seguinte: você já é um rapaz famoso aqui na região,
As pessoas já ouviram muito falar de você e sabem que o seu pai é grego e a sua mãe judia crente. Então você vai precisar ser circuncidado, porque senão, toda vez que a gente chegar em um lugar, os judeus, crentes ou não, souberem que você está conosco, assim como pode acontecer com qualquer outro, vão ter um certo preconceito com você se você não for circunciso, se você não tiver sido circuncidado. E aquele rapaz, já um jovem, ele se submete à circuncisão simplesmente para evitar conflitos com judeus que se encontrassem pelo caminho. Não era pecado ele não ter sido circuncidado, ele já era crente. Aquela circuncisão não iria influenciar em nada na salvação dele. Mas Paulo fala, olha, o pessoal às vezes tem coração duro, você vai sofrer menos na pregação do evangelho se você for circuncidado. Ele se submete à circuncisão. Que coisa maravilhosa quando a pessoa ela pergunta pouco e confia muito em Deus, na obra de Deus e na palavra do homem sério de Deus. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aquela carta que vocês que me acompanham aqui, que já viram o capítulo 15, o capítulo 14, vocês com certeza lembram que Pedro e Tiago enviaram através de Silas e de Judas com Paulo e com Barnabé quando eles voltaram lá para Antioquia. Não é? Então aquela mesma carta estava sendo mostrada em todos os lugares com as decisões, a doutrina dos apóstolos, não é? Da igreja primitiva. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Então todo mundo fazia bem feito e recebia a graça de Deus como grande presente de suas vidas. E as igrejas, dia a dia, aumentavam em número. E versículo de número 6, percorrendo a região frígio-gálata, ó que interessante, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles iam caminhando para a Ásia daquela época, né? Eles vão caminhando para a Ásia, vão caminhando para a Ásia. Esse é o objetivo de Paulo, essa é a intenção do seu coração. E de repente, como eles estão o tempo todo em oração, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo fala, opa, parou. Não é para ir além daqui. Não, então não vamos. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, não permitiu. Não permite, Senhor? Não, então não vamos. Para onde nós vamos, Senhor? Precisamos de uma visão. E aí, o versículo 9 diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, região da Grécia, hoje a Grécia, tá? Varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele teve uma visão de um homem, um homem macedônio, com as vestimentas, os trajes daquela região da Macedônia, convida na visão para que ele os ajude. Venha pregar aqui, precisamos de vocês. E assim que ele teve a visão, imediatamente, agora vem na primeira pessoa o texto, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, seguimos em direitura da Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Veja que são viagens longas, a pé, de barco, e dali a Filipos. Filipos, uma cidade, na época, muito grande, seria a primeira do distrito e colônia, recebe o nome de Filipos por causa de Felipe, o macedônio, que foi pai de Alexandre o Grande, aquele personagem que conquistou muitos territórios, né, um império macedônio inteiro, e que depois, muito jovem, ainda morreu. Nesta cidade permanecemos alguns dias, hoje território bem ali, na região da Grécia.
No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Era muito comum, aliás, até hoje em alguns lugares é muito comum, as pessoas irem orar, às vezes, nas florestas, nas matas. Hoje há muitos cristãos, inclusive aqui no Brasil, que gostam de subir um monte para orar, ir numa chácara, numa região onde podem abrir o coração, falar mais alto, sem incomodar vizinhos, não é? E, naquela época também, muitas vezes as mulheres iam ao rio buscar água, uma cidade onde tinha rio, onde não tinha rio, eram nos poços, e também trazer água para casa e às vezes até lavar a roupa. E ali se faziam orações, e ali se adorava a Deus, não apenas ao Deus de Israel. As pessoas que adoravam outros deuses, muitas vezes iam também nas matas, e ele falou, quer saber de uma coisa? Vamos pregar lá. Tinha pessoas de outros pensamentos religiosos, como hoje também tem. Muitos espíritas vão, às vezes, para as matas virgens, beira da cachoeira, e Paulo ia nesses lugares onde haviam pessoas de tudo quanto é tipo de pensamento, pregar o evangelho verdadeiro. Coisa mais linda. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura tecido muito caro, ela era uma comerciante que vendia tecidos caros, mas ela era temente a Deus, nos escutava. Entenda isso, ela ainda não era convertida. Existem pessoas que são tementes a Deus, mas não são convertidas? Sim, muitas pessoas. Às vezes a pessoa, por exemplo, vai até uma igreja hoje em dia buscar a restauração do casamento, buscar uma cura de uma enfermidade para si ou para outrem, pedir para que o pastor faça uma oração para ter expulso um demônio, um encosto da vida de alguém, para passar num concurso, num vestibular. São pessoas que temem a Deus, que acreditam que Deus existe, mas ainda não são crentes. Isso é muito interessante, né? Quando a Bíblia diz aqui temente a Deus, não é que ela era convertida. Ela temia a Deus. E aí ali, olha o versículo, nos escutava. Ela ia ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Assim como você está ouvindo agora. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha aí, ela era temente a Deus, mas não era convertida. Naquele dia, Paulo começou a pregar, ela prestou atenção e Deus abriu o coração dela. É assim que Deus faz. A pessoa ouve a palavra e Deus abre o coração daquela pessoa. Quem tem o dom de abrir o coração mais duro é Deus, não é o pregador. O pregador prega, a palavra de Deus vai como semente, se aterra, que ele está pregando, se os ouvidos que estão ouvindo aquela palavra forem bons, por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Deus abriu o coração daquela mulher, e olha só, depois de ser batizada, aproveitou que ali tinha o rio, batizou já na hora. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela foi convertida, já conversou lá com a família, com o marido, com os filhos, pais, irmãos, todo mundo falou, olha, vamos pedir ao seu Paulo, apóstolo, ao seu Silas e ao seu Timóteo, esse jovem, para ficar conosco. Ela ficou muito feliz, ela foi uma convertida feliz, aquele primeiro amor, nos constrangeu. E aí Paulo ainda conta na primeira pessoa que, indo nós para o lugar de oração, sai ao encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma escrava. E ela era possuída por demônio, e esses demônios faziam com que ela tentasse adivinhar o futuro das pessoas, né?
lesse as mãos, vamos supor, jogasse alguma coisa, falasse algo que iria acontecer no futuro. As pessoas iam lá perguntar se ia casar com um, se ia casar com outro, se ia namorar com um, se ia namorar com outro, se o negócio ia dar certo. E ela ia prevendo o futuro lá, acertando ou não. Mas ela tinha um demônio dentro dela que era um espírito adivinhador. O que os seus donos fizeram? Vamos ganhar dinheiro, vamos começar a cobrar as consultas. E eles começaram a cobrar e ganhavam muito dinheiro com ela. Era um negócio para eles. E a Bíblia diz, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. De certa maneira, aquela mulher, aquela jovem, endemoniada, aquele espírito maligno, falava para as pessoas, de certa maneira, a verdade. Porque Paulo, Silas e Timóteo eram servos do Deus Altíssimo. E realmente eles anunciavam o caminho da salvação, que é Jesus. Mas só que ela fazia isso, impulsionada por esse espírito, falava aquilo, porém, os seus senhores permitiam que ela assim fizesse, porque como Paulo, Silas e Timóteo estavam levando grande número de pessoas perto, opa, a gente está aqui, essas pessoas vão começar a confiar em nós para consultar a nós, para que a gente ganhe dinheiro. Isso se repetiu por muitos dias e Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, perceba que Paulo não fala com a moça, Paulo fala com o espírito que está dentro da moça. Ele identifica que ali é um demônio. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E aí ela passou a ser uma moça normal. E os seus senhores viram que não tinha mais esperança de lucro. Então, agarrando Paulo e Silas, arrastaram os dois para a praça, para a presença das autoridades. Naquela época, os fóruns, os juízes, pretores, ficavam nas praças fazendo julgamento público. E aí disseram uma acusação. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles não são daqui e vieram perturbar, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Mas eles não sabiam que Paulo tinha cidadania romana, Timóteo também. Então, que história é essa? Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles não tiveram defesa, não tiveram o direito de dizer, nós temos cidadania romana, não é bem assim. Não. Foram açoitados com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, prenderam e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Naquela época, se o preso fugisse, o carcereiro era suspeito da fuga e apanhava muito para que eles soubessem se o carcereiro tinha ou não tinha sido corrompido para deixar o prisioneiro fugir. Então, olha, vocês guardem, o Senhor guarde esses homens com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão os escutavam. Olha que interessante. Mesmo tendo apanhado, mesmo tendo sido humilhado, mesmo tendo sido desnudados lá na praça, eles não estavam chateados com Deus, nem estavam reclamando ao Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse conosco. Não. Nós tivemos a honra de, por pregar o Evangelho e libertar aquela moça, nós tivemos a honra de ser alvo de sofrer pelo nome de Jesus. E aí, quando eles fizeram isso, um terremoto aconteceu, os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas foram abertas,
As cadeias de todos foram soltas e o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar. Ele percebeu que ia sofrer por causa da fuga, mas a fuga não tinha acontecido. E Paulo falou: não faça nenhum mal a si mesmo. Ninguém fugiu, nem os outros presidiários fugiram. E aí ele ficou muito impressionado, também foi tocado pelo Espírito Santo lá no seu coração, e ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, ele os levou para a sua casa, Paulo pregou para eles, e aquele homem que havia agredido, que havia humilhado, que havia machucado, que havia posto eles no presídio, lá no cárcere, pediu licença para cuidar deles, para lavar os vergões dos açoites, ou seja, mudança de vida na hora. E aí aquele homem foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, pôs à mesa, e com todos os seus manifestava alegria por terem crido em Deus. Olha a mudança que o Evangelho vai fazendo nos corações mais endurecidos quando Deus se propõe a isso. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça: pode colocar esses homens em liberdade. O carcereiro falou: olha, vocês estão livres. Não é assim. Não houve processo, nos açoitaram e agora, debaixo de um quieto, nos libertam? Não, não, não. Eu sou um cidadão romano e é preciso que vocês voltem lá e falem para eles virem aqui, para nos soltar pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram aos pretores, os pretores ficaram muito com medo, porque souberam que eles eram cidadãos romanos mesmo, e não podiam ter feito isso, porque foram agredidos sem processo, sem nada. Então pediram desculpas, relaxaram a prisão, pediram que eles saíssem da cidade, mas rogando. E tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, foram lá na casa de Lídia, onde eles estavam passando aqueles dias, agradeceram por aquela igreja que estava começando ali através daquela turma, o carcereiro, a família do carcereiro, Lídia, sua família e outros que creram. A igreja começou a ser plantada ali, e os irmãos os confortaram pelos açoites, e eles partiram. Então, no capítulo 16, que nós acabamos de meditar, você viu uma coisa muito importante. O Evangelho, pela primeira vez, chegando ao continente europeu. Ia para a Ásia. Vai para cá, não vai para lá, não vai para lá. Até ali tinham ido em várias cidades, mas não tinha chegado à Europa. Agora chega à Europa através da Macedônia, hoje Grécia. E aí vem. Louvado seja Deus. Deus sempre no controle. Deus não impede o sofrimento, às vezes, de quem crê. Deus dá o livramento quando assim Ele deseja. Deus abre o coração de quem Ele quer abrir. Deus é Deus. E hoje Ele usa a minha boca para dizer para você que, se você quiser, você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus e ser um filho dele, como aquele carcereiro foi, ser uma filha dele, como Lídia foi, e ter uma vida nova aqui e uma vida nova eterna. Você quer? Então diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, para ter a honra de me alegrar por ser sua filha, por ser seu filho, e para ter a honra de ter a vida eterna e, se necessário for, sofrer pelo seu nome. Sela-me com teu Santo Espírito, perdoa os meus pecados, os quais eu confesso todos, arrependida que estou, e me enche com teu Santo Espírito, para que eu seja sempre uma pessoa que possa, de maneira ousada, contar para todos o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Um abraço, Deus te abençoe, e até o próximo capítulo, que será o 17.